Olá, vamos começar com uma imagem. Pense que todo o dinheiro do Brasil, de todo mundo, está numa única conta. A grande pergunta é: quem tem a senha dessa conta? E mais importante ainda, quem é que confere o extrato para garantir que nada está fora do lugar? É exatamente isso que vamos entender hoje. Como funciona o complexo sistema que fiscaliza cada centavo do dinheiro público por aqui. Então, o nosso roteiro é este aqui. A gente começa pelo básico: o que é o dever de prestar contas? Depois, olhamos para o caso específico do presidente da República. Vamos entender a diferença crucial entre contas de governo e de gestão, analisar uma briga jurídica bem atual e, para fechar, aquela pergunta de US$ 1 milhão. Afinal, quem fiscaliza os próprios fiscais? Essa é a questão central, o motor de todo esse sistema de controle. E a resposta? Bom, ela não é tão simples, mas revela uma teia bem amarrada de freios e contrapesos, tudo pensado para garantir a transparência. Tudo começa com um princípio fundamental que está lá, cravado na nossa Constituição. E não é opcional, viu? É uma obrigação. Esse tal de dever de prestar contas é bem o que o nome diz. É como pensar no caixa de uma loja no final do dia. Tudo que entrou tem que bater com o que foi registrado, certo? A lógica para um gestor público é a mesma. A grande diferença é que a caixa registradora aqui é o orçamento de um país inteiro. E quem exatamente tem essa obrigação? O legal de olhar para a Constituição é ver que ela não deixa brechas. Dá uma olhada nesse gráfico. Não importa se é pessoa física, empresa, órgão público ou privado, se usou, guardou ou administrou dinheiro ou bens da União, tem que prestar contas, ponto final. E para ajudar a memorizar quem entra nessa roda, criaram até um mnemônico, o Gagal. Cada letra é um verbo: guardar, administrar, gerenciar, arrecadar ou utilizar. Se a pessoa ou entidade fez qualquer uma dessas coisas com recurso público, já era. Está dentro da regra. Simples assim. Certo. Agora vamos subir um degrau, lá para o topo da pirâmide. A prestação de contas do presidente da República é um processo totalmente à parte. É quase um ritual que envolve os três poderes. Olha só essa jornada que as contas fazem. O presidente prepara e entrega para o Congresso. O Congresso, por sua vez, passa a bola para o Tribunal de Contas da União, o famoso TCU. O TCU tem exatos 60 dias para fazer toda a análise técnica e devolver um parecer. E aí, a bola volta para o Congresso Nacional, que é quem dá a palavra final. É um verdadeiro jogo de ping-pong institucional entre executivo, legislativo e o órgão de controle. E aqui está o pulo do gato. O TCU age como um perito, um especialista que bota uma lupa em cada número. Mas a opinião dele não é afinal, não é vinculante. É um parecer técnico robusto, mas ainda um parecer. A decisão de verdade, o bater do martelo, é do Congresso Nacional. E esse julgamento é político. É essa separação que define todo o processo. Mas a história não acaba com o presidente, claro. Para a gente entender o sistema como um todo, precisamos conhecer uma outra distinção, uma que se aplica a todos os outros gestores públicos do país. Fica a pergunta, né? O processo é o mesmo para um ministro, um reitor de universidade federal, um prefeito? A resposta é não. E a grande diferença está no tipo de conta que cada um deles apresenta. Esse quadro aqui deixa tudo bem claro. De um lado, as contas de governo. Pense nelas como uma foto panorâmica, a visão geral, o orçamento, as metas, se os limites de gastos foram respeitados. A dimensão é política, por isso quem julga é o poder legislativo. Do outro lado, as contas de gestão. Aqui é o zoom, o microscópio. A gente está falando de contratos, pagamentos, licitações específicas, são atos técnicos administrativos, por isso quem julga é o Tribunal de Contas. E esse esquema visual reforça a ideia. É como se o legislativo perguntasse: o governo, como um todo, cumpriu o que prometeu e respeitou as grandes regras? Já o Tribunal de Contas pergunta: este contrato aqui, este pagamento, foi feito de forma correta? São duas perguntas bem diferentes com dois juízes diferentes. Só que, como em quase toda a regra no direito, existe uma exceção, e essa é gigante. Quando o assunto são os prefeitos, o STF deu uma reviravolta e unificou tudo. Quem julga tanto a foto panorâmica quanto o zoom é a Câmara de Vereadores. O Tribunal de Contas do Estado ainda faz sua análise técnica, mas a decisão final, a que vale mesmo, é dos vereadores. Bom, agora a gente entra num terreno um pouco mais pantanoso, uma área onde as regras não são tão claras e que mostra como esse sistema todo está vivo e em constante disputa. A pergunta parece óbvia, né?
mas ela gerou um verdadeiro embate de titãs entre o STJ e o TCU. E o pivô dessa discórdia toda foi a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. É uma briga de interpretação. De um lado do ringue, o Supremo Tribunal Federal, dizendo que a OAB é uma entidade sui generis, ou seja, única, que não faz parte da administração pública e, por isso, não precisa prestar contas ao TCU. Do outro lado, o Tribunal de Contas, argumentando que as anuidades pagas pelos advogados têm natureza de contribuição pública e, pela Constituição, quem mexa com recurso dessa natureza tem que ser fiscalizado. Duas visões opostas sobre a mesma lei. E como está esse placar? Por enquanto, o STF deu uma liminar, suspendendo a decisão do TCU de fiscalizar a OAB. Mas a partida não acabou, a decisão final ainda não foi tomada. Então, essa tensão continua no ar, aguardando um desfecho. E essa discussão toda nos leva, inevitavelmente, à pergunta mais clássica de todas, aquela que parece um paradoxo. Se os tribunais de contas fiscalizam quase todo mundo, quem é que fiscaliza os próprios fiscais? O sistema tem algumas respostas. No âmbito federal, o próprio TCU julga suas contas administrativas. Pode parecer estranho, mas a lógica é que existe uma separação entre quem ordena as despesas e quem julga as contas. Já em vários estados, o modelo é diferente. É a Assembleia Legislativa quem julga as contas do Tribunal de Contas Estadual, um controle externo, o que para muitos é um modelo mais robusto de fiscalização. E esse diagrama final ajuda a amarrar tudo. Ficam bem claros os três fluxos que a gente conversou. O caminho com forte peso político para o presidente, o julgamento técnico para a maioria dos administradores e o sistema de autocontrole ou controle legislativo para os próprios tribunais de contas. Essa citação resume a essência de tudo. A partir do momento em que alguém está gerenciando algo que não é seu, e o dinheiro público, bem, é de todos nós, nasce automaticamente a obrigação de mostrar com total clareza o que foi feito com aquilo. E no fim do dia, por que tudo isso importa tanto? Porque essa arquitetura toda, com suas regras, exceções e até disputas, é o que sustenta a confiança de que o dinheiro dos impostos está sendo usado para o bem comum. É um dos pilares de uma democracia que se quer transparente. E a gente termina com uma provocação. O mundo mudou. Hoje temos gastos públicos muito mais complexos, parcerias público-privadas, transações digitais. A grande questão que fica no ar é: será que essa estrutura, que foi pensada décadas atrás, ainda dá conta do recado? Ou será que precisamos de novas ferramentas para garantir que a fiscalização acompanhe os novos tempos? A busca pela transparência, como dá para ver, é uma jornada que nunca termina.